Faz pouco mais de um mês, um Golf GTI Mark 8,5 foi flagrado no aeroporto de Viracopos e um detalhe deixou a turma em alvoroço. As placas decorativas que eliminavam qualquer sombra de dúvida de que talvez fosse uma importação independente. Com essa placa aqui não tinha como negar, realmente era coisa oficial da Volkswagen. E agora passou um pouco mais de um mês e eu estou aqui na fábrica da Volkswagen em São Bernardo para estar cara a cara com aquele exato mesmo carro que foi flagrado. Por enquanto, o discurso oficial joga tudo para o campo das possibilidades. O Golf está fazendo 50 anos, tem o Rock in Rio, vamos trazer o carro, vamos ver, etc, etc. Mas eu acho que não existe uma carta de intenção mais escancarada do que esse contato que a gente está tendo agora. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo o que eu sei sobre o GTI Mark 8,5, o que ele tem de diferente em relação ao Mark 7, e a gente vai falar um pouquinho também sobre como que esse carro se encaixa no mercado de hoje entre os entusiastas. Esse carro está quentíssimo em termos de temperatura. As primeiras avaliações no mercado europeu estão chegando agora aí nos canais gringos, né? Então é bem bacana a gente ter já esse carro nesse instante. Tem bastante coisa que mudou. Eu vou falar os detalhes técnicos para vocês daqui a pouquinho, mas eu vou começar pela parte de design, que acho que chama mais a atenção, né? Vocês conseguem ver que em relação ao Mark 7, o farol é muito mais afilado, né? Ele é muito mais estreito, muito mais agressivo, mas não é só uma alteração de conjunto óptico. Na verdade, todos os painéis de carroceria são diferentes, vai lembrar, isso aqui é uma outra geração de Golf mesmo, né? Não é só um facelift. Facelift, na verdade, é da geração 8, então esse aqui é o 8,5, por isso que a gente chama. Mas, tem um detalhe que é importante, pessoal. Essa linha inteira aqui da dianteira está mais baixa, então não é só o farol, não é só um efeito de design. E com isso aí, o coeficiente de penetração aerodinâmica desse carro melhorou, né? O GTI antes era 0,29, agora é 0,275. Então o carro vai ficar um pouco mais eficiente, até com a adoção agora do câmbio de 7 marchas, que a gente vai detalhar para vocês daqui a pouco. Mas voltando aqui para o design. Então o farol do Mark 8 para o 8,5, ele ficou um pouquinho mais estreito também, um pouquinho mais agressivo. O para-choque inteiro também mudou. A gente não teve contato com o Mark 8, né? Mas se você jogar na internet, você vai encontrar realmente um design um pouquinho mais conservador. Nesse facelift 8,5, a gente tem um design, uma proposta um pouco mais agressiva. Bem interessante esse detalhe aqui, honeycomb, né? Essa textura sextavada, vamos dizer assim, com essa espécie de asa, esse lip aqui, que forma esse efeito gráfico bem bonito. A famosa bocarra para aumentar a noção de horizontalidade do design. E lógico, vocês conseguem ver agora o logotipo iluminado e essa régua que dá continuidade desde essa porção aqui do DRL, né? Aliás, apontando aqui para os faróis, a gente tem agora um opcional que foi instalado nessa unidade aqui. A gente não sabe se vai fazer parte realmente do pacote caso o carro venha, mas a gente tem aqui o farol com matriz de LED. E claro, com essa mudança desse logo iluminado, a presença do radar foi parar aqui nessa porção inferior. Visão lateral é bem clássica de Golf desde o Mark 7, de fato, né? Agora, olha só que interessante, essa unidade é equipada com as rodas 19x8, modelo Estoril. A gente tem, inclusive, nesse facelift uma roda que está chamando bastante atenção lá fora, que é a Queenstown, que ela tem um design um pouco mais arredondado, que vai homenagear aí o design do GTI de sexta geração, que a gente não teve aqui no Brasil. Vou adiantar para vocês algumas diferenças técnicas já. A gente tem freios bem maiores, por exemplo, os discos do GTI Mark 7, ou 7,5, enfim, era de 312 polegadas, agora a gente tem 345 polegadas de disco. Amortecedores aqui de carga variável, vou detalhar para vocês um pouquinho mais daqui a pouco. Câmbio de 7 marchas, como eu falei, com o diferencial VAQ, que eu também vou detalhar para vocês daqui a pouco. Então, na parte técnica, a gente tem várias diferenças interessantes, inclusive na parte da plataforma, é ainda uma evolução da MQB, mas ela traz uma porcentagem maior de aços de ultra alta resistência, conformados a quente. Tem algumas diferenças na parte do subchassi dianteiro, de alumínio, os rolamentos, toda a parte de, lógico, carga de suspensão, amortecedores, molas, tudo é completamente diferente em relação ao que a gente tinha no Mark 7. Muito bacana o detalhe do emblema histórico do GTI, com essa tipografia aqui, então a gente não tem aquela asa aqui, uma coisa um pouco mais institucional, realmente quiseram fazer uma coisa diferenciada, até pela homenagem aos 50 anos do Golf, né? Essa cor aqui é a mesma do Nivo, se eu não me engano o nome é Moonstone Grey. Aqui a gente tem um opcional, que é o teto Biton. Essa unidade em específico não está equipada com um teto solar, mas vale lembrar, essa unidade foi configurada para vir para cá, realmente para o Rock in Rio. Ela tem uma boa probabilidade, vamos dizer assim, da configuração final, que vai ser comercializada aqui, mas
não tome essa versão, essa configuração aqui realmente como algo definitivo. A linguagem de design da traseira essencialmente ainda é a mesma do Mark VII, mas tem uma diferença bem significativa na parte do grupo óptico, né? Então a lanterna agora tem esse recorte, fica esse formato meio pistola, mas a tridimensionalidade, né, esse trabalho de joalheria que foi realizado dentro do elemento óptico ficou realmente muito sofisticado. Isso aqui realmente merece a sua atenção, deu um toque muito bacana no Golf de 8ª geração, ou seria 8,5, né? E lógico, para-choque completamente diferente, é uma outra geração, vai lembrar. Então, as referências que a gente tem aqui em relação ao Mark VII são principalmente dimensionais, né? Esse carro ele vai ter o mesmo entre-eixos do GTI Mark VII, ele vai ter uma pequena diferença de comprimento aí na casa de por volta de 1 centímetro e é um pouquinho mais estreito também, medida sem os espelhos, por qual motivo exatamente eu não sei, mas como eu falei, em termos estruturais mesmo, é uma evolução da plataforma MQB e isso é um detalhe que é muito bacana de lembrar, pessoal. O Golf de 7ª geração, não só quando ele chegou aqui, quando ele foi lançado lá no mercado europeu, ele foi uma pequena revolução dentro do segmento dos hatches. A gente pode acreditar, na verdade, essa revolução ao A3, que foi o pai, o carro que realmente inaugurou a plataforma modular MQB. Para vocês terem uma ideia, quando o A3 e quando o Golf foi lançado naquela 7ª geração, eles eram 100 quilos aproximadamente mais leves que a geração anterior. Então foi uma evolução muito técnica, não só na parte, vamos dizer assim, de design ou de proposta de veículo, mas em termos construtivos ele trouxe todas as referências que a indústria utiliza até hoje. Então é uma plataforma tão sofisticada que o que a gente tem aqui no Mark 8,5 é só uma evolução daquela plataforma, como eu falei, com mais adução ainda, né, de aços de ultra alta resistência que permitem que você trabalhe com perfis mais finos, seja mais leve, mas sem você perder questão de rigidez e principalmente vamos dizer assim, de resistência estrutural, mas é um carro que ainda bebe daquela fonte fundamental, exatamente na verdade como o Porsche 911, geração 992 que a gente está agora, é basicamente uma evolução do que a gente teve na 991. Agora vamos dar uma olhadinha então na joia da coroa aqui, descobri até como abre aqui ao vivo para vocês. A gente não tem os amortecedores, né, que é esquema velha guarda. E aqui a gente tem o EA888, só que agora de 4ª geração, motor fabricado na planta da Hungria e que traz algumas diferenças bem relevantes em relação ao Mark III. Lógico, a primeira coisa que a gente vai falar é exatamente a potência, né? 265 cavalos, 35 cavalos a mais do que a gente tinha no Mark VII. A gente tem 37,7 kgfm de torque já a 1.750 RPM, se eu não me engano. Então, as características básicas de força foram só amplificadas, né? A gente tem aqui algumas diferenças técnicas que são interessantes. Então, a bomba de alta, por exemplo, no EA888 terceira geração trabalhava com 200 bar. Aqui aumentou bastante para 350 bar. Eu estava até me questionando se não tem alguma mudança, por exemplo, de rotina, de estratificação, aquela coisa de se dar vários pulsos, né, de injeção durante aí o ciclo de admissão, por exemplo. De verdade eu não sei, mas é uma mudança bastante relevante que às vezes pode estar relacionada só a uma horizontalidade dentro de catálogo, por exemplo, se é a mesma bomba de alta que vai atender até mesmo o Golf R, que tem 333 cavalos, eu não sei. Outro detalhe interessante é o turbo, deixa de ser então aquele IHI S20, né, tão conhecido aí pela galera, que faz upgrade para turbo de Golf R, S38, não sei o quê. Agora a gente tem uma unidade da Garrett, vocês estão vendo aí na tela o part number desse componente. Pelo que o pessoal está falando lá fora, é um componente mais robusto. A Volkswagen também disse que trabalhou bastante em redução de atrito nos componentes internos, não especificou exatamente o que, mas é sempre trabalhos realizados em tratamento de superfície, na parte de valve train, né, ali no cabeçote, às vezes parte de anéis, sais de pistões, bronzinas, enfim. Mas é realmente um motor que traz uma evolução significativa em relação ao Mark III, né, seria a geração 3 do EA888. Agora, o detalhe que é mais bacana para quem gosta de Golf está do lado do motor, que é o câmbio, que agora é o DQ381. A gente já conhece ele pela aplicação no Jetta GLI, tem algumas diferenças, não é exatamente o mesmo componente, mas o principal é a mesma coisa. Então, uma especificação de torque mais elevada, a gente tem 7 marchas agora, o que vai melhorar a parte de consumo
principalmente rodoviário, e a gente tem a adoção do sistema autoblocante VAQ. Então quem gosta de andar em track day lembrava daquela coisa do GTI ficar dependendo muito da pinça de freio, né? Aquele sistema virtual, aquele LSD virtual que acabava esquentando o freio, inclusive. Não, aqui acabou isso. O sistema XDS ele existe realmente só para vetorizar o torque, vai trabalhar até mais as pinças traseiras ali, porque agora a gente realmente tem um sistema autoblocante atuante com carga variável, inclusive, isso que é bacana, né? Então, a gente brinca que é como se fosse um Audex na horizontal, aqui nesse sentido transversal, justamente porque ele vai ter uma bomba, um sistema eletrohidráulico que vai atuar para aumentar a pressão desse conjunto de embreagens para você aumentar ou reduzir esse bloqueio diferencial de acordo com uma série de parâmetros. Exemplo, se está numa curva lenta e você busca pedal de uma vez, ele vai ali então realmente dar mais torque, ele vai jogar mais torque para a roda de fora, ele vai ter uma atuação ativa do LSD de acordo com a curva, com a velocidade que você está entrando, com o ângulo de volante. Então, entra uma série de parâmetros que vão conversar em conjunto, então, com o sistema XDS de vetorização de torque, vai dar aquela pinçadinha na roda traseira interna para fazer o carro sair um pouquinho menos de frente, por exemplo. Então, agora a gente tem uma atuação mais global em termos dinâmicos. Então, esse carro seguramente vai ser mais interessante, até porque essa unidade está equipada com os amortecedores de carga variável. Se não me engano, a sigla é DCC, deve ser Dynamic Chassis Control ou algo do tipo. Você escolhe entre 12 regiões ali no sistema de infotainment de carga. Então, se você está numa região na cidade, está andando mais de boa, você pode deixar a carga mais macia e você pode ir aumentando essa carga de acordo com o seu gosto, só que não é uma carga fixa. Ele também vai fazer a leitura aí dos acelerômetros, do ângulo de volante, da velocidade, para trabalhar em regiões de carga dentro daquilo que você escolheu. Então ele vai ter inclusive uma atuação para conter a rolagem de carroceria se eu estiver lidando com muita aceleração lateral, por exemplo. Então notem em 3 detalhes aqui como a gente já tem uma evolução tão grande num carro que realmente lembra muito ainda um Mark VII, mas é um veículo completamente diferente. Aí sim, amigos! Será que isso aqui é um pedido de desculpa da Volkswagen? Olha só, tecido xadrez aqui, pessoal. A gente sabe que foi uma das grandes mágoas, né, da turma com o Mark VII, essa questão das versões topo de linha virem com o couro. Eu vou aqui advogar por essa textura aqui. Golf GTI tem que ter esse banco xadrez. Vamos ver aqui a questão de ergonomia. Não tem grandes diferenças, né? O que é ótimo, na verdade, se a gente considerar que o Golf Mark VII já era um carro excelente de ergonomia. Ótimo apoio lateral aqui. Ao mesmo tempo é um apoio confortável, então você não fica se sentindo muito compactado por esses apoios laterais. A gente tem uma textura de fibra de carbono aqui no painel, bem bacana, fosco, isso eu acho muito legal, então não vai com aquele monte de marca de dedo, né? A gente tem sistema de infotainment com 12,3 polegadas. Tá bem inserido aqui até em termos de contexto de design, né? É lógico que é uma tela flutuante ainda, mas não fica aquela cara de que enfiaram o negócio. Existe um trabalho, um carinho aqui em termos de design. O volante tem teclas, né? Quem teve contato com o Mark VIII, que no Brasil praticamente ninguém, se incomodou com aquela questão de ser tudo capacitivo, que você fica acionando sem querer os detalhes ali. Então aqui é um volante multifuncional com teclas tradicionais. O cluster 100% digital, você consegue configurar os mostradores aqui, se você quiser acelerômetro, potência, enfim. Nada de realmente muito novo aqui na parte do cluster. Essa unidade não está equipada com teto solar, até a gente não sabe se isso vai ser definitivo na versão final ou não. A gente tem, lógico, agora o freio de estacionamento volta a ser eletrônico, lembrando que o GTI mexicano era uma alavanca, algumas pessoas reclamavam, eu achava até interessante. Olha que bonito que fica pulsando aqui, ó, o botão de partida do motor, bem interessante. A gente tem aqui um consolinho para recarga do celular, inclusive você consegue fechar aqui essa portinhola, então fica uma coisa mais fechadinha, deve ter uma série de ventilação aqui. Essa unidade está equipada com o sistema de som da Harman Kardon e também com head-up display, né? Então ele projeta informações de velocidade ali no para-brisa. Cara, é legal demais estar dentro de um GTI de novo e lidar com essa possibilidade, essa probabilidade do carro vir para cá. Pô, eu acho isso demais. Aletas, beleza. A sensação de estar aqui dentro realmente é muito familiar. Painel de porta, tem um detalhe que é bem interessante. Vocês conseguem ver aí, tem uma textura que vai lembrar Alcantara.
tem essa luz ambiente perto da maçaneta aí, né? Então você consegue alterar essa cor, inclusive. É tudo forrado, então mesmo o porta-objetos aqui dentro da porção interna, ele é forradinho com tecido, com carpete, então tem um capricho de acabamento aqui, bem interessante mesmo. Eu fiquei realmente muito feliz com essa notícia de que a Volkswagen está trazendo o Golf GTI, ou enfim, estudando trazer, use o termo que você quiser. É um carro que realmente a marca precisa para esse momento, né? A gente, que é entusiasta, sempre traz aquela referência da Volkswagen de 2012, de 2013, quando tinha Passat CC, quando tinha a chegada da 7ª geração do Golf. Então, ela era muito mais europeia, ela era muito mais sofisticada e eu acho que esse é o tipo de produto que realmente não pode faltar. Agora, tem uma questão que é um grande desafio em termos de mercado para esse GTI 8,5, que é o seguinte: o GTI deixou de ser importado para cá em 2019 e ele vinha do México, o que trazia uma série de facilidades tributárias. Agora, esse carro, provavelmente para o nosso mercado, vai vir da Alemanha, de Wolfsburg. Ele não é mais fabricado no México, por enquanto a gente não tem nenhuma notícia de que vai ser fabricado, e isso encarece um bocadinho as coisas. Fora questões de inflação em termos global, aqui a inflação regional, desvalorização do dinheiro nosso, enfim. Então esse carro aqui seguramente não vai ser barato e vai estar longe da referência que o pessoal tinha lá em 2019. Trazendo para vocês aqui uma figura e a minha estimativa é o seguinte: vamos olhar, por exemplo, para os Estados Unidos. Esse carro vai chegar lá agora, né? Vai chegar importado, evidentemente, também, porque não vai ter a produção no México. E o pessoal lá está estimando um preço de 33 a 42 mil dólares. Estou falando das versões do GTI, não estou falando de Club Sport, não estou falando de Golf R, tá? Para trazer perspectiva para vocês, o GR Corolla vai estar aí na fase de 40 a 45 mil dólares, as configurações que são trazidas para cá, porque a nossa versão Core é muito mais equipada que a Core do mercado norte-americano. E o Type R está na casa dos 45 mil dólares. Então, considerando que a gente tem aqui no Brasil o GR indo de 417 a 460, o Type R aí na casa de 430, eu acho difícil desse carro não chegar aí na casa dos 300 mil altos, 390, 380, 370, enfim, talvez até passe um pouco disso. E é lógico que é um desafio, mas é um produto que a gente sabe que existem muitos apaixonados, tanto que tem importação independente no Mark 8 vindo para cá. E tem um detalhe que eu acho que é também bastante interessante, que é uma pensata que eu queria trazer para vocês. A versão Club Sport é uma versão mais nichada, né? Então provavelmente não vai vir para cá, vai ter um freio maior, potência um pouco maior na casa de 300 cavalos, uma outra diferença estética, mas ele segue sendo tração dianteira, né? O Club Sport é uma versão mais apimentada, que vai trazer inclusive os freios do Golf R. Ela é só 8% mais cara que o GTI. Agora, se a gente pegar o Golf R, que vai ter 333 cavalos, é um carro com uma outra proposta, inclusive em termos de design, um carro muito mais agressivo. Ele tem tração nas 4 rodas, ele já é 4Motion e é um carro que está mais ou menos 20% mais caro do que o Golf GTI básico. Só que o carro que vem para cá nunca é o básico, então a diferença de preço, se a gente considerar essa configuração aqui entre um R e essa daqui, putz, eu acho que vai estar aí na casa do quê? De 12% mais ou menos. Fica até a minha sugestão para a Volkswagen, já que vocês estão estudando, talvez valha a pena olhar com carinho, talvez para o Golf R também. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mercado já não é mais o mesmo. Antes, o Golf GTI surfava sozinho aqui no mercado, né? Agora o mercado tem carros como o Civic Type R, o GR Corolla. O GR Corolla é um carro de tração nas 4 rodas. Esse carro vai estar precificado num outro degrau por todas essas questões que eu falei de país, origem e fabricação, desvalorização do real frente ao euro. Então, é um jogo que talvez valha se refletir se o GTI, é lógico que é um nome fortíssimo, mas talvez em termos de nicho, se seria o carro certo, na verdade, para agradar esse nicho que está aí olhando para o Type R e para o GR Corolla, se o carro certo não seria o Golf R. A gente sabe que dificilmente isso vai acontecer, mas fica só a sugestão. De qualquer forma, é uma grande felicidade poder compartilhar com vocês, né, essa notícia desse carro aqui finalmente entre nós. Eu espero de verdade poder trazer para vocês em breve a confirmação dessa notícia, fazer a avaliação desse carro, porque o GTI Mark 7, como eu falei, era um carro que realmente foi revolucionário na sua época, fez o maior estrago no bom sentido aqui no mercado entusiastas brasileiro, todo mundo ficou morrendo de saudade, então é muito legal poder lidar com essa probabilidade, não é nem possibilidade, né, desse carro aqui estar de volta entre nós.